deixo 150. Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam ou os escrevem através de minhas mãos. Isso desde 1927. Quanto mais tempo passa, mais me conscientizo dessa realidade. De modo que os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida, que faz realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus me deu. E quem engana os humildes, os que precisam de ajuda, merecem que castigo? A palavra castigo para nós deve estar circunscrita aos processos de justiça ou aos problemas chamados penalógicos. Porque quem engana não apenas aos humildes, ou quem engana a qualquer pessoa está enganando a si mesmo. Porque mais hoje, mais amanhã, a pessoa que engana acaba logrando a si própria. Era uma pessoa que, para os meus olhos de jovem advogado, não tinha qualquer valor social, não tinha qualquer valor. E eu descobri depois que esta pessoa foi a pessoa mais importante que eu conheci na vida. No mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Em 1983, um caso verdade dramatizou a história de Chico Xavier. O ator Lúcio Mauro interpretou o médium com grande emoção. A morte não tem dor. É como fazer uma viagem de avião. De repente chegou. Uma bitoca e fique com Deus. Eu estou com ele. O Chico era muito humilde, né? Um cara muito humilde. E eu então mexia, eu imitava ele, entendeu? Nas sessões, o gestual dele, que ele tinha coisa de ficar assim. E eu fazia, né? Fazia igual e tal. E aí essa coisa do comediante, eu dizia umas coisas, como se fosse ele dizendo. E ele morria de rir. Porque eu dizia, passou de besteira, passou de bobagem, papapá. Eu inventava atroz. Oh, está chegando agora um irmão nosso aí, sofredor, aí tá com não sei o quê. Tudo da minha cabeça na hora, eu ia dizendo. E ele se esbaldava de rir. E aí um dia boa noite, tu podias fazer o Chico Xavier. E, rapaz, não é fácil não fazer Chico Xavier. Né? Mas eu me interessei, né? Fiquei vendo mais, convivendo mais com ele, e eu fiquei vendo todos os gestos que ele fazia, o comportamento dele, como era e tal. Era uma coisa quase etérea. Ninguém deve se descuidar da angústia do outro. Compreender e aceitar a angústia das outras pessoas significa aceitar as próprias limitações e saber como agir com elas, em benefício próprio e de toda a humanidade. E mudou mesmo em mim, foi que eu passei a acreditar mais, acreditar mais no ser humano. Pô. Eu estou muito cansado, Emmanuel. Mas é um cansaço diferente. Um cansaço que me aquece o coração. É um cansaço de coisa construída. Descanse, meu filho. Você precisa e merece.
No início dos anos 80, uma grande campanha indicando Chico Xavier para o Prêmio Nobel da Paz mobilizou o Brasil. O diretor Augusto César Vanucci, amigo de Chico, aderiu à campanha, realizando uma cesta super especial com a participação de artistas como Roberto Carlos e Elis Regina, além do grande elenco da TV Globo. O que é ser médium? É uma coisa que você adquire ou você já tem dentro de você e tem a capacidade de desenvolver? Os técnicos do assunto nos dizem que a mediunidade é inerente a toda a personalidade humana e que basta que uma criatura se consagre a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora, esses valores se desdobram, se afinam, se apuram e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade. Quando conseguires ver a doença de quem odeias, a ambição dos que se desmandam pela posse, a febre dos que enlouquecem de paixão, a angústia dos desesperados que renegam a própria fé, a mágoa dos quantos se desequilibram nos hábitos infelizes, não te sentirás com disposição para condenar a ninguém. Emmanuel. Que determinadas pessoas têm na vida tudo de bandeja, como eu costumo dizer. E outras têm tanta dificuldade em adquirir as coisas. Eu realmente estou me emocionando. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Bem, o fenômeno que nós chamamos de morte, a desencarnação, a nossa perda do veículo físico. Nós teremos, naturalmente, as compensações de todo o bem que tenhamos feito, mas aquele ponto marcado, ou aqueles pontos marcados em nossa consciência, eles não desapareceram. E dentro de nós há um espírito de brio pessoal. Nós podemos ser acolhidos com muita benemerência na vida espiritual, por parentes e amigos, muitos protetores, muitos benfeitores, mas quanto maior grau de desenvolvimento, ou de luz, de felicidade, ou de alegria, que esses amigos com que eles se apresentam, mais nós nos sentimos inferiorizados com aquelas marcas que trazemos. Então somos nós mesmos que impedimos uma vida, vamos dizer, de tapete retirado, quase que a toda hora, de telhado cadente, não é? De desilusões, desenganos, a nosso próprio benefício, para que venhamos a experimentar aquilo que impusemos a outros. Como é que você vê o sexo entre o homem e a mulher? Vejo o ato sexual, naturalmente, na condição de uma união sublimada do amor entre o homem e a mulher. Amigos, Jesus nos abençoe. A inteligência humana conseguirá atingir as maiores realizações. Poderá conhecer a estrutura de outros mundos, construir no piso dos mares, escalar os mais altos montes, interferir no código genético das criaturas, decifrar os segredos da vida cósmica, penetrar os domínios da mente e controlá-los, inventar os mais sofisticados aparelhos que lhe propiciam o reconforto, criar estatutos para o relacionamento social e transformá-los segundo as próprias conveniências, levantar arranha-céus ou materializar as mais arrojadas fantasias. Entretanto, nunca poderá alterar as leis fundamentais de Deus e nem viver sem amor. Emmanuel. Fiquei muito contente de ter sido lembrada para fazer esse especial para o Chico Xavier, porque independente de ser um grande homem, um grande exemplo, um grande espírita, eu acho que ele é um astral que merece, dentro de muito pouco tempo, ficar somente no céu da vibração.
os homens são mortais, todos os animais, os vegetais também o são. Como será? Não ser assim. Não precisar o começo, o meio, o fim. A encarnação de Deus, como será não estar aqui nem lá, e tão somente andar ao léu no céu?